Assista agora ao programa gratuito do Partido dos Trabalhadores, autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento à Lei nº 6.339. Atenção, emissoras de todo o Brasil, para o toque de 8 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Está de volta à tela muito quente da sua. Foram 77 dias falando com você. Quantas coisas a gente viveu juntos. Quantos momentos de emoção. Mas o horário eleitoral acabou e a eleição teve o resultado que todo mundo sabe. E a gente teve que esperar quase 2 meses para poder falar essa meia horinha com vocês de novo. A gente esperou para falar de alegria. A gente esperou para poder agradecer. Foram 31 milhões de votos em todo o país. Gente de todos os tipos, de todas as classes sociais. Pessoas que sabiam e que sabem agora, mais do que nunca, que o Brasil precisa mudar de verdade. O dia 17 de dezembro mudou a cabeça do povo brasileiro. A gente aprendeu muito sobre política, sobre o Brasil, sobre os políticos do Brasil. O povo brasileiro hoje está mais consciente, está mais alerta, mais vigilante. Não vai ser fácil de enganar ele, não. Você que votou pelas mudanças no país, você que votou no Lula, você que votou na Frente Brasil Popular, você que votou sem medo de ser feliz, pode ter certeza de uma coisa: o seu voto não foi perdido. No momento que o novo presidente começa a governar, o Brasil precisa muito da gente, o Brasil precisa muito de todos nós. A gente tem que ficar de olho. Depois das eleições presidenciais, dessa que foi a maior campanha política na história desse país, eu acho que você deve estar com uma pergunta. O que é que o PT vai fazer daqui para frente? Quais são as relações políticas que o PT vai estabelecer com o governo Collor? Sobre isso, nós queremos responder de maneira direta, sem demagogia. Nós seremos oposição. Por vários motivos. Primeiro, porque nós temos um projeto político para a sociedade diferente do governo Collor e dos seus aliados, que, aliás, são os mesmos aliados do governo Sarney. Segundo lugar, nós seremos oposição porque achamos que a prática política, acima de tudo, deve ser ética. E vocês sabem que os nossos adversários jamais respeitaram essa ética. Em terceiro lugar, nós somos oposição porque entendemos que a democracia é um valor universal. Ou seja, democracia é convivência dos contrários. E a sociedade é assim. Ou vocês acham que o banqueiro tem os mesmos interesses do bancário? Que o grande empresário tem os mesmos interesses do peão de fábrica? Que o grande fazendeiro tem os mesmos interesses que o boia-fria? Não. Tem interesses divergentes, pensamentos divergentes. Por isso, nós entendemos que a oposição é a melhor maneira de servir ao país, para fiscalizar, para ficar de olho. E para isso, nós estamos chamando para que todos os partidos democráticos e progressistas exerçam esse papel. Principalmente nesse momento, onde toda a sociedade, justamente, corretamente, discute o pacote econômico, mas não percebe que, por trás disso, se pretende dotar o poder presidencial de um poder imperial que nunca teve um presidente da República. E para isso, o governo Collor pretende rasgar a Constituição, passar por cima de leis, e isso é inadmissível. Que o país precisa crescer, precisa restabelecer uma nova ordem econômica, é indiscutível. Mas para que isso aconteça é fundamental que a democracia exista, porque ela é a base de uma sociedade mais saudável, mais sadia. Por isso, nós seremos oposição. Apesar de toda a badalação, de todas as novidades que estão aparecendo, o novo governo tem muita coisa de velho. Fica de olho. Estes são apenas alguns exemplos do ministério que ele montou e que ninguém mostrou.
Carlos Chiarelli, ministro da Educação, político profissional, serviu a ditadura, serviu Sarney. Osiris Silva, burocrata profissional, acostumado às mordomias, tem uma enorme folha de serviços prestados à ditadura e a Sarney. Margarida Procópio, denunciada como Marajá das Alagoas em listas publicadas pela imprensa daquele estado. Antônio Rogério Magri, sindicalista que sempre se vendeu aos poderosos. Veja o que ele responde quando perguntado se aceitaria o Ministério do Trabalho. Acho que a polêmica que se criaria com o presidente de uma central sendo ministro do Trabalho cria mais problema do que resolve. Por compreender isso e por saber que o meu compromisso é com a classe operária, eu não aceitaria mesmo ser ministro do Trabalho. Esta é a primeira vez que eu me dirijo ao povo brasileiro depois das eleições do dia 17 de dezembro de 89. É com uma alegria imensa que eu me dirijo a vocês, agradecendo a todo o povo brasileiro a conquista da democracia realizada no dia 17 de dezembro. A participação extraordinária da sociedade, escolhendo pela primeira vez, depois de 30 anos, o presidente da República. Inclusive, reconhecendo a legitimidade do atual presidente, legitimidade essa dada pelas urnas no dia 17 de dezembro. Mas eu queria discutir com vocês um pouco daquilo que nós falávamos antes da campanha, para que a gente possa entender o que está acontecendo agora no Brasil. Nós afirmávamos de forma categórica de que era necessário fazer reformas profundas no Brasil se nós quiséssemos recuperar a qualidade de vida do nosso povo. Nós afirmávamos de que era necessário haver uma suspensão imediata do pagamento da dívida externa. Nós afirmávamos que era necessário haver uma negociação da dívida interna para acabar com a especulação financeira. Nós afirmávamos de que era necessário fazer reforma agrária, de que era importante fazer uma revolução na educação e na saúde, se nós quiséssemos devolver ao povo brasileiro o direito à cidadania. Direito este que nada mais é do que o direito ao emprego, a um bom salário, a uma moradia, à educação, as coisas elementares que em várias partes do mundo a sociedade já conquistou. Nós afirmávamos que era necessário respeitar a democracia, e respeitar a democracia significava respeitar o Congresso Nacional, respeitar o Poder Judiciário, respeitar as entidades representativas da sociedade civil, enfim, respeitar a legislação vigente se nós quiséssemos restabelecer uma política de harmonia e garantir à sociedade o direito ao bem-estar. E agora é importante discutir o Plano Collor. E você há de perguntar: se é verdade que tem 81% da opinião pública favorável ao Plano Collor, por que o PT é contra? Por que o Lula é contra o Plano Collor? Eu queria conversar com vocês com o maior carinho possível. Em primeiro lugar, eu já vivi essa história. Eu já vivi a história do ouro para o bem do Brasil. Eu já vivi a história do Brasil ame ou deixe. Eu já vivi a época do tem que dar certo do Plano Cruzado. E já vivi as promessas de outros governos, como o Plano Verão e como o Plano Bresser. E todas essas tentativas foram tentativas de vender facilidade para a sociedade, quando, na verdade, era momento de discutir de forma responsável saída para o Brasil. Afinal de contas, a sociedade não é uma máquina, não é um robô, que você elabora um programa, coloca na máquina, aperta um botão e todo mundo, como se fosse um robozinho, seguisse aquilo. A sociedade é composta de seres humanos que pensam, que raciocinam, que questionam, que brigam, que concordam. E é exatamente por isso que nós entendemos que não se resolve nenhum problema estrutural nesse país com pacote ou com choque. É preciso que se resolva isso com discussão política com a sociedade. E quando os setores da imprensa tentam vender a necessidade da unanimidade, tentando vender o pacote como uma salvação nacional, nós queremos lembrar que esse pacote trata apenas de uma questão que é importante, que é a inflação, mas não trata das reformas substanciais para garantir a melhoria da qualidade de vida do povo. Mesmo na questão da inflação, nós achamos que tentar resolver a questão da inflação, arrochando o salário, prejudicando o salário mínimo e causando recessão, acabando com a economia informal
e prejudicando o pequeno e médio empresário, ou pequeno e microempresário, não precisaria ser um presidente eleito pela sociedade civil. Poderia ser um militar ou qualquer outro presidente da República. Porque isso qualquer um pode fazer. O que nós queremos é reduzir a inflação, se possível a taxa zero, mas sem que a classe trabalhadora, sem que a sociedade tenha o seu salário reduzido, sem que a classe média seja penalizada, sem que os pequenos e médios empresários sejam tratados como se fossem empresas multinacionais. Nós, quando nos colocamos contra esse plano, nós entendemos que a ideia de que o rico está perdendo e o pobre está ganhando é mentirosa. Primeiro porque o rico não está perdendo. Grande parte do dinheiro dos ricos não estava no Brasil. Ou estava na Suíça, ou está em dólar, ou está empregado em imóveis. Nós acreditamos que quem vai perder outra vez é a classe trabalhadora. E você sabe que nós, do Partido dos Trabalhadores, jamais votaríamos em algo que pudesse prejudicar os trabalhadores. Mas nós entendemos de que não é possível tratar o trabalhador comum, de que não é possível tratar o pequeno e microempresário, de que não é possível tratar o poupador que acreditou no governo com especulador. Porque a multinacional não perdeu. Porque os grandes grupos econômicos brasileiros não perderam. Mesmo que tiveram o seu dinheiro retido no Banco Central, quando eles recuperarem aquilo, eles terão mais dinheiro do que o pobre e irão continuar especulando muito mais e irão continuar indicando muito mais. É por isso que nós, do Partido dos Trabalhadores, queremos dizer uma coisa. Se é verdade que o presidente Collor está preocupado em ajudar os descamisados, aos pobres desse país, e se ele teve a coragem de reter todo o dinheiro existente no Banco Central por 18 meses, por que não dá uma demonstração de compromisso com a classe trabalhadora, com os assalariados, com os descamisados, e não faz uma medida provisória, dando estabilidade pelo menos por 6 meses, para que os trabalhadores não sejam vítimas da recessão? Ou senão, por que não faz com que a multa do fundo de garantia, que hoje é de 40%, passe a ser de 80% para criar empecilho para o trabalhador não ser mandado embora? A verdade é que eu tenho dúvida se o descamisado vai ser ajudado. Porque me parece que se esse plano continuar do jeito que está, quem vai perder é exatamente o descamisado, que hoje está sem camisa, mas com a recessão causada pelo pacote econômico com desemprego, vai perder as calças. E se não houver mudanças, possivelmente possa perder o resto. É por isso que nós, do Partido dos Trabalhadores, vamos brigar dentro do Congresso Nacional e fora do Congresso Nacional, para que haja mudança substancial em todo o plano econômico, para que a gente possa recuperar salário, para que o salário mínimo não precise perder, para que o pequeno poupador possa receber parte daquilo que tem direito, fazendo com que haja um processo seletivo e proporcional à retirada de dinheiro. Nós estudamos cuidadosamente o Plano Collor. Não aceitamos a tese do quanto pior, melhor. Mas temos a obrigação moral de alertar a sociedade brasileira para graves problemas que existem nesse plano. E, sobretudo, apontar alternativas concretas, soluções aos problemas do povo brasileiro. O combate à ciranda financeira e aos grandes grupos especuladores é uma condição necessária, mas insuficiente para resolver, de uma vez por todas, o problema da inflação. É absolutamente indispensável combater a outra cabeça do dragão inflacionário, a dívida externa. Não é possível nem justo que os bancos internacionais, que ganharam tanto dinheiro no Brasil, sejam poupados de qualquer sacrifício no esforço de combate à inflação. A proposta do governo Collor de transferir 5 bilhões de dólares ao exterior e de conduzir os entendimentos externos através do FMI compromete a política de estabilização da moeda. Por isso, nós do PT propomos que o governo brasileiro, através de ato unilateral, dê uma solução definitiva e duradoura para o problema da dívida externa. Uma das principais distorções do Plano Collor é a questão salarial. O Brasil é um dos países de mais alto nível de concentração de renda de toda a economia internacional. E os salários vêm caindo ano a ano na participação da renda nacional. Há 3 problemas com relação ao salário neste plano. Em primeiro lugar, a inflação que antecede a declaração do plano foi de aproximadamente 85% e não será, evidentemente, incorporada aos salários. Com isso, os salários entram novamente por uma média muito baixa e os preços lá no pico. Em segundo lugar, o salário mínimo. A legislação que existe hoje é muito melhor do que está apresentada no Plano Collor.
E, em terceiro, o conceito de inflação pré-fixada e de salário pré-fixado, que será o futuro da política do Plano Collor. A história econômica do Brasil demonstra que sempre a inflação real é muito maior do que foi definido pelo governo. E aí, mais uma perda que também não está prevista a reposição dessa perda. Por tudo isso, o PT está encaminhando ao Congresso Nacional um conjunto de propostas para defender o salário. Porque não basta simplesmente combater a inflação, como tantas vezes se disse na história do Brasil. Os salários têm que crescer, os salários têm que ser a referência da política econômica e do crescimento do país. O PT reconhece que é necessário redefinir o papel do Estado na economia brasileira. Em princípio, não somos contra toda e qualquer privatização. Mas o PT não se engana com a histeria antiestatal que, em nome da livre iniciativa, pretende trocar dívida pública sem nenhum valor por empresa estatal. Nós não aceitamos a privatização a toque de caixa, no momento em que a economia está em recessão, as pessoas sem dinheiro e o preço das estatais lá embaixo. Nós não aceitamos a privatização caso a caso, sem nenhum critério estratégico sobre o que deve ficar e o que deve sair. Por isso nós propomos que o processo de privatização seja conduzido democraticamente pelo Congresso Nacional, através de uma discussão em bloco, em conjunto, do papel e da importância de cada uma das empresas estatais no desenvolvimento econômico do país. O eixo do Plano Collor foi a intervenção no mercado financeiro, ou seja, a reforma monetária quando o governo cria o Cruzeiro. Na nossa avaliação, o governo errou na dose e não teve critérios para essa política. Nós exigimos mudanças. Por quê? Porque, caso contrário, o país vai viver um processo de recessão profunda e desemprego. Por isso, nós queremos, para os cidadãos, a ampliação do limite de saque na caderneta de poupança e nas demais aplicações. Além disso, queremos a liberação de recursos para casos especiais, como os gastos com saúde, com educação, a compra da casa própria e para todos que vivem desses recursos como única fonte de renda. Para as empresas, nós temos um conjunto de medidas que definem critérios para que as pequenas e médias empresas possam ter capital de giro para operar, que possa haver retomada do investimento, portanto, que os recursos sejam liberados para projetos de investimento relevantes para a sociedade. Nós queremos, sim, combater e impedir a volta da especulação, mas não aceitamos a recessão econômica. Combater a inflação com crescimento e distribuição de renda. Este filme nós assistimos. Os trabalhadores perdem no final. Vocês se lembram, no Plano Cruzado, a CUT denunciou que os trabalhadores iriam perder. Constatou-se perdas aos trabalhadores. 1986. Plano Cruzado. Por decreto, o governo promete o fim definitivo da inflação. 1987. Plano Bresser. Por decreto, o governo promete o fim definitivo da inflação. 1988. Plano Verão. Por decreto, o governo promete o fim definitivo da inflação. 1990. Plano Collor. Por decreto, o governo promete o fim definitivo da inflação. Pois bem, agora nós estamos no quarto plano. Já há perdas aos trabalhadores. Em primeiro lugar, o salário. A inflação de 15 de fevereiro a 15 de março não será computada no salário de abril. O salário mínimo, que tinha uma correção constitucional de 3% ao mês, agora passará a ter uma correção de 5% ao trimestre. Segundo lugar, o desemprego já começou a acontecer. Nós estamos denunciando que com este plano nós vamos perder o que há de mais sagrado para a classe trabalhadora, que é o direito de trabalharmos. Pois bem, companheirada, é preciso que a gente se organize no local de trabalho. É preciso que a gente se organize nos nossos sindicatos. Nós não podemos permitir, mais uma vez, que a classe trabalhadora pague o pato. É preciso que nós façamos pressão junto aos parlamentares para não permitir que haja perdas aos trabalhadores. O que eu gostaria de chamar a atenção
do povo brasileiro, de você, meu irmão, minha irmã, é a respeito da natureza deste plano, das suas intenções profundas. Não querem outra coisa senão fortalecer, fazer uma minoria de ricos mais rica e mais poderosa. E, sobretudo, preparar, amarrar a economia brasileira para depois entregá-la inerme aos interesses internacionais. Nós nunca necessitamos tanto de união quanto agora. O povo brasileiro está esperando que os seus líderes, que os seus representantes, que aqueles que estão realmente ao seu lado, que os seus militantes sociais se unam nesta hora, que deixem de lado as suas diferenças, porque somente unidos é que nós teremos capacidade de resistir, defender o nosso povo e defender a soberania e o futuro do nosso país. Atenção, senhores telespectadores. Com a palavra, os porta-vozes oficiais da Presidência da República. O governo anunciou hoje uma série de reajustes. O presidente Fernando Collor anunciou logo cedo... Aí vem o plano do governo Collor e diz que ela só pode dar 20% A medida provisória reduz as restrições. Consequência do discurso do presidente Fernando Collor, Você tem direito a ser bem informado. A democracia precisa da opinião de todos os setores da sociedade. Fique de olho. É preciso que nós criemos um clima no país de grande debate. Não pode haver patrulhamento. Não pode haver nenhuma unanimidade compulsória. Nós temos que realmente fazer esse debate para que as soluções tenham peso, para que as soluções sejam justas. E nós precisamos, no caso deste governo, estar muito atentos. Porque este governo foi eleito prometendo algumas coisas e agora fazendo outras. Ele prometeu, por exemplo, que não tocava na caderneta de poupança. E tocou. E como nesse plano tem muitas coisas em aberto, nós precisamos estar sempre de olho nele. Gostaria de tratar o senhor José Sarney com elegância e respeito. Gostaria, mas não posso. Não posso porque estou falando com um irresponsável, um omisso, um desastrado, um fraco. Março de 1990. Collor faz acordo com Sarney. Sarney decreta a primeira medida do governo Collor, o feriado bancário. Essa tese do calote na dívida interna nos deixa a todos apavorados. Quer dizer, como é que ele pode sequer defender essa tese? Isso é algo indefensável, porque isso ataca e afeta o pequeno poupador. Março de 1990. Collor decreta medida provisória confiscando as cadernetas de poupança. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Março de 1990. Polícia de Collor invade Folha de São Paulo, atentando contra a liberdade de imprensa. O povo brasileiro lutou 30 anos pela democracia. Preste atenção, não deixe o autoritarismo e a mentira tomarem conta do país. Neste grave momento da vida política nacional, quando o presidente Collor envia ao Congresso Nacional medidas provisórias inconstitucionais e pratica atos ilegais de governo, é preciso dizer não à volta ao autoritarismo. O país não aceita a invasão de jornais, as violências da Polícia Federal, a militarização de Brasília e a negação dos direitos sindical e de greve do funcionalismo público federal. Juntos, combatemos a ditadura militar, conquistamos o direito de greve, a liberdade de imprensa e de reunião, conquistamos eleições diretas para presidente da República. Por isso, você sabe que pode contar com o PT para resistir à volta ao autoritarismo. Vamos defender a democracia. Eu tenho 10 anos. Quando eu nasci, nasceu o partido que mudou a história do Brasil. De lá pra cá, ele nunca deixou a bola cair. Os 10 anos do PT podem ser resumidos numa frase muito especial. A luta contra a opressão, onde quer que ela se manifeste. Nesta luta, o PT nunca deixou a bola cair. No momento mais duro da ditadura, nasceu o PT, defendendo a classe trabalhadora e contra o arroz salarial. De lá pra cá, vocês sabem, nunca mais deixou a bola cair. Na luta pelos direitos humanos, na campanha das diretas, no combate ao governo Sarney,
As bandeiras do PT sempre foram as primeiras a saírem às ruas. Quando se trata de democracia, o PT nunca deixa a bola cair. O PT, como partido socialista democrático, sempre denunciou a falta de liberdade nos países do leste europeu e União Soviética e a burocratização das sociedades socialistas. Foi o primeiro partido a apoiar o sindicato Solidariedade na Polônia e esteve à frente das manifestações contra o massacre dos estudantes na China. Nesta luta, o PT nunca deixou a bola cair. O PT, como Partido Socialista Democrático, sempre denunciou a opressão da sociedade capitalista. A fome, o desemprego e a marginalização de milhares de brasileiros do mercado de consumo, da saúde, da educação e da cultura. E sempre denunciou a política de nações capitalistas, como os Estados Unidos e a Inglaterra, que saqueiam países pobres e sustentaram ditaduras como a do Chile, a do Paraguai e o regime racista da África do Sul. Nessa luta, o PT nunca deixou a bola cair. O PT está completando 10 anos de vida. 10 anos de luta pelas liberdades democráticas, pela liberdade e autonomia sindical, pelo direito de greve, pela liberdade de organização partidária. 10 anos de luta pelo direito e respeito à cidadania. 10 anos de luta pelo direito de ir e vir. 10 anos de luta em defesa do socialismo. Socialismo democrático, socialismo pluralista, socialismo que permita os contrários sobreviverem. Neste instante em que o capitalismo internacional tenta destruir o socialismo, vendendo a ideia que o capitalismo é a solução, pegando como exemplo o capitalismo da Alemanha Ocidental, da Inglaterra, do Japão, da França ou dos Estados Unidos, nós gostaríamos de lembrar a sociedade brasileira de que o capitalismo não é apenas a Europa Ocidental, de que o capitalismo é a periferia brasileira, o Nordeste brasileiro, é a Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Equador, é o Peru, é o Panamá, é Costa Rica, é o México, é a África, é a Ásia. E que o capitalismo é responsável pela maior taxa de mortalidade infantil do mundo, pelo empobrecimento de vários países, consequentemente pelo alto grau de miserabilidade de quantidade enorme de milhões de pessoas. Eu gostaria, nestes 10 anos de vida do PT, de chamar você a sonhar com a utopia que nós sonhamos. A utopia de criar uma outra sociedade, sem explorados, sem exploradores. De criar a sociedade socialista, socialismo democrático. Na verdade, eu gostaria de chamar você a vir construir a sociedade onde nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança e nenhum velho tem medo de defender o direito de ser feliz. Em nossas mãos o poder de mudar. Feliz quem carrega no peito esse sonho de liberdade, pra fazer com vontade, de verdade, um novo país. Corajosa esperança que vai fundo buscar alegria de ser, de fazer e saber sonhar. Se aprende vivendo a vida, ouvindo o que a vida diz. Gente na praça, nas ruas, e assim vai valer a pena. Brilha a estrela serena, clareando caminhos verdes. Se aprende vivendo a vida, ouvindo o que a vida diz, pra fazer com vontade, de verdade, um novo país. Pra fazer com vontade e sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz, sem medo
medo de ser, sem medo de ser feliz. De verdade, o novo Quem constrói o PT é você. Compre o bônus 10 anos do PT em nossos diretórios.